Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Lucrécia se vê sem saída e se casa com Carmelo pelo civil. Justina é violentada por um caminhoneiro. Juliano vai embora de São Pedro e começa a administrar os negócios de Ernesto. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Meu Pecado, no resumo semanal de 25 a 29 de setembro. A partir da próxima semana, nós veremos a atriz Altair Jarabo interpretando a personagem Lorena. Essa troca aconteceu porque Vânia Valência era uma atriz em início de carreira e estava sendo muito criticada pela imprensa mexicana, que considerava fraca a performance da jovem como Lorena. Isso motivou a escalação de Altair Jarabo, mais experiente, para ocupar seu lugar, aproveitando o pretexto da passagem de tempo no enredo. Segunda-feira, 25 de setembro. Carmelo diz a Assunção que já cumpriu a parte dele. Juliano vai ser solto a qualquer momento e ela tem que devolver as coisas dele. Assunção diz a Carmelo que isso não será possível, porque ela queimou a camisa e a pistola ela não pensa em devolver. Lucrécia conta a Padre Matias que aceitou a proposta de Carmelo e diz que não está fazendo isso só pelo Juliano, mas também pelo pai dela e pelas pessoas que trabalham na fazenda. Padre Matias diz a Lucrécia que ela terá que procurar outro sacerdote para o casamento, porque ele não quer ser cúmplice dessa barbaridade. O delegado informa Juliano que o juiz determinou que não existe elementos para determinar a prisão dele e o libera. Juliano fica surpreso quando o delegado diz que Carmelo Souza entregou uma prova que indica que outra pessoa matou Ramiro. Lucrécia conta para Delfina que vai se casar com Carmelo e diz que essa é a única maneira do Juliano ficar livre e da família dela não perder o que tem. Juliano chega na pensão e Rodolfo conta para ele que Paulino sofreu um AVC. Juliano vai às pressas para o hospital para ver Lucrécia. No hospital, Rosário diz a Lucrécia que já está sabendo o que ela fez e que aprecia muito o sacrifício dela. Lucrécia pergunta como a mãe soube. Mentirosa, descarada, Rosário diz que Carmelo esteve no hospital para pedir a mão dela em casamento e lhe contou tudo. Juliano chega no hospital e abraça Lucrécia. Carmelo chega e pergunta a Lucrécia se ela ainda não disse para Juliano que eles vão se casar. Surpreso, Juliano diz que agora entendeu tudo e pergunta a Lucrécia quem foi que disse que ele ia aceitar essa estupidez. Lucrécia diz a Juliano que ninguém, que ela tomou essa decisão sozinha e vai se casar com Carmelo, nem que seja a última coisa que ela faça na vida. Nojento, horroroso, Carmelo beija Lucrécia, o que deixa Juliano furioso. Lucrécia pede para Carmelo deixá-la sozinha com Juliano. Juliano diz a Lucrécia que não vai deixar ela estragar a vida com aquele imbecil, e apesar do Carmelo ter colocado contra a parede, ele está livre e ela não precisa cumprir o que prometeu. Lucrécia diz a Juliano que não está fazendo nada disso por ele. A saúde do pai dela está em jogo. Juliano diz que não acredita que ela está se vendendo pelo pai e pergunta onde ficou o grande amor que supostamente ela sentia por ele. Lucrécia diz a Juliano que nunca disse que já não existia, mas existem amores que fazem muito mal e obviamente o dela é um desses. Lucrécia diz a Juliano que já tomou uma decisão e para o próprio bem dele é melhor ele entender. Juliano diz que já entendeu e vai embora desolado. Arrasada, Lucrécia chora. Justina pergunta se Rodolfo voltaria para casa se ela pedisse perdão. Rodolfo diz que o que ela fez a ele e aos filhos deles não tem perdão. Juliano chega no bar e pede uma bebida. Fidel se aproxima e diz que queria compartilhar uma bebida com o famoso malvado. Juliano se irrita, dá um chega para lá em Fidel e se retira do bar. Com dificuldades, Paulino pergunta por que Lucrécia está chorando. Lucrécia diz ao pai que é de felicidade por ver que ele está melhorando e vai se recuperar. Assunção diz a Carmelo que o que ele fez para Lucrécia aceitar se casar com ele foi uma baixeza. Carmelo diz a Assunção que já chega, que já libertou o maldito malvado como ela queria e o resto não importa. Assunção diz que Carmelo está pior que o pai. Padre Matias encontra Juliano bêbado na rua e o leva para sua casa. Rodolfo diz a Matias que conversou com Justina. Ela parece estar realmente arrependida e ele acha que pode dar outra chance para ela. Nesse instante, Juliano chega e diz que o pai realmente não tem dignidade em pensar em voltar com a mãe dele depois de tudo. Padre Matias vai celebrar a missa e é recebido com aplausos pelos fiéis que encheram a igreja.
Carmelo jura para Lucrécia que o amor dele por ela é sincero e, sobretudo, muito honesto. Lucrécia diz a Carmelo que a questão é que ela ama o Juliano e vai amá-lo por toda a vida. Lucrécia diz a Carmelo: eu vou cumprir a promessa de casar com você, mas isso não quer dizer que eu vou ser a sua mulher. Renata fica furiosa ao saber que Lucrécia vai se casar com Carmelo. O testamento de Ramiro é lido diante de Carmelo e Teresa. Ramiro deixa Carmelo como tutor de Teresa até que ela se case. Teresa não gosta nada disso. Rosário procura Juliano, diz que o verdadeiro pai de Josué é o Ramiro Souza e jura que se ele se aproximar da filha dela ou fizer algo para separá-la de Carmelo, ela vai fazer de tudo para que o coitado do pai dele fique sabendo. Juliano diz a Rosário que não acredita em nada e manda ela guardar suas ameaças, porque ele não vai levantar um só dedo para separar a Lucrécia daquele desgraçado. Juliano conta para a mãe o que Rosário disse e pergunta se é verdade. Justina diz a Juliano que aquela desgraçada só quer perturbar a vida deles e volta a repetir que nem ele e nem o Josué são filhos de Ramiro. Juliano se despede do pai para ir embora de São Pedro. Rodolfo volta para casa, mas diz para Justina que depois eles conversam. Branquinha procura Lucrécia na fazenda, diz que ela não pode se casar com Carmelo porque ele vai machucá-la e aconselha a impedir Juliano de ir embora da cidade. Lucrécia sai para cavalgar e vê Juliano partindo. Lucrécia e Juliano ficam se olhando e sofrem, mas ela não tenta impedi-lo de ir e ele segue o seu caminho. Desesperada, Lucrécia cai no rio. Terça-feira, 26 de setembro. Lucrécia sai do rio. Rosário leva Paulino para casa. Lucrécia chega em casa molhada e Rosário pergunta a ela o que houve, se está tudo bem. Lucrécia diz à mãe que caiu no rio. Infelizmente está bem, mas gostaria muito de ter sido levada pela corrente, como ela levou o irmão dela. Lucrécia diz à mãe que não sabe se vai poder viver sem Juliano. Rosário pede para Lucrécia ficar calma e não se esquecer que a saúde do pai dela vem na frente de tudo. Fidel volta a procurar Carmelo, querendo dinheiro, para não dizer que ele matou Ramiro. Carmelo não se intimida, diz a Fidel que as coisas mudaram e que agora é ele quem pode ir para a cadeia, acusado de ter matado o pai dele, pois a polícia agora só precisa do nome do assassino e ele pode informar. Irritado, Fidel jura por Deus que Carmelo vai acabar pedindo perdão para ele e vai embora. Rodolfo deixa claro para a Justina que voltou, porque não tem dinheiro para manter duas casas. Ele diz que eles terão que dividir aquela casa, mas ele vai ficar no quarto dos filhos. Rosário quer que Lucrécia use o vestido de noiva dela para se casar. Lucrécia diz à mãe que apenas vai se casar no civil. Rosário diz a Lucrécia que não vai permitir que a sua única filha se case no maldito cartório e que vive em pecado mortal. Lucrécia diz para a mãe que já chega e que não imponha condições. Se ela vai se casar com Carmelo, vai ter que ser nos termos dela. Rosário quer que Padre Matias fale com Lucrécia e a convença a se casar pela igreja. Padre Matias diz a Rosário que lamenta, mas não vai mexer um só dedo para isso, e ela teria que ter vergonha de apoiar essa farsa. Padre Matias pergunta por que Rosário não valoriza a filha e o que viveu na infância para descarregar-se nela. Rosário diz a Matias que não sabe do que ele está falando e nem lhe importa, mas apesar do que ele e todo aquele maldito povo fala, ela ama a filha dela. Justina encontra Rosário na frente da igreja, dá uma bofetada nela e diz que aquilo foi para ela aprender a não falar mentiras sobre os filhos dela. Justina diz que Rosário sabe que Ramiro não era o pai de Josué e manda ela calar a boca, senão vai fazer o filho correr atrás dos direitos dele e ela e o marido terão que entregar metade do que tem para ele. Lucrécia pede perdão a Renata por estar magoando e diz que se soubesse que ela tem pelo menos uma possibilidade com Carmelo, ela nunca teria aceitado se casar com ele. Renata pergunta por que Lucrécia aceitou então, se não gosta de Carmelo e supostamente está apaixonada por Juliano. Lucrécia diz à prima que fez isso justamente por Juliano e também pelo pai dela. Renata diz que Lucrécia está se vendendo como uma mulherzinha qualquer. Rodolfo e Padre Matias vão visitar Paulino. Rosário tenta impedir a visita, mas Lucrécia intervém e leva os dois para verem o pai. Paulino fica emocionado ao ver os amigos e pede perdão a Rodolfo. Rodolfo diz que Paulino não tem que pedir perdão para ele e que nunca deixou de pensar nele como ele é, um verdadeiro amigo.
Lucrécia informa a mãe que vai cuidar das plantações enquanto o pai se recupera. Rosário diz para Lucrécia não se atrever a tomar nenhuma decisão sem consultá-la. Justina se encontra com Carmelo. Conta que o pai dele e ela tiveram uma relação por muitos anos e diz que quer que ele dê a casa de Rio Branco. Carmelo diz a Justina que ficou sabendo que o pai tinha essa casa na leitura do testamento e adoraria conhecê-la. Juliano vai até a casa de Ernesto. Justina leva Carmelo até a casa de Rio Branco. Carmelo pergunta o que ela estaria disposta a dar para ter aquela casa. Justina diz que estaria disposta a muitas coisas e Carmelo e ela se beijam. Carmelo para de beijar Justina e a humilha, dizendo: "Por que eu tenho que aceitar isso quando estou a ponto de me casar com uma mulher jovem, limpa e muito mais gata?" Carmelo diz a Justina que ela já não tem muito o que oferecer e ele francamente não está disposto a aceitar as migalhas que o pai dele acabou jogando fora. Carmelo fala muito mal de Juliano. Justina não se controla, defende o filho e dá uma bofetada nele. Carmelo devolve o tapa e vai embora, deixando Justina sozinha. Ernesto hospeda Juliano em sua casa. Modesto apoia Lucrécia em sua decisão de cuidar das plantações. Rodolfo chega em casa, não encontra Justina e fica preocupado. Enquanto isso, sem dinheiro para voltar para São Pedro, Justina segue o seu caminho a pé. Quarta-feira, 27 de setembro. Carmelo pressiona Lucrécia, diz que o casamento deles será no próximo sábado e que eles vão se casar com comunhão de bens. Lucrécia diz a ele que de maneira nenhuma, que o casamento deve ser com separação de bens. Renata diz a Carmelo que por um lado está tranquila, porque sabe que quando a Lucrécia conseguir o que quer, vai mandar ele passear, e que o pouquinho tempo que ele estiver com Lucrécia, ela só vai pensar no Juliano. Quando ele a beijar, vai pensar no Juliano, e quando fizer amor, vai pensar no Juliano, porque essa vai ser a única maneira dela suportar o asco que ele dá. Preocupado, Rodolfo procura por Justina. Um caminhoneiro oferece carona a Justina. Sem saída, ela aceita. Carmelo ameaça a Branquinha. Ele diz que ela e o seu querido tio vão se arrepender se a Lucrécia souber que ela ia ter um filho dele. Carmelo pergunta se Branquinha entendeu e levanta a mão para bater nela. Nesse momento, Manuel chega e grita para Carmelo soltar Branquinha. Manuel diz a Carmelo: "Você se acha tão valente, por que não vem bater em mim?" Nojento, Carmelo debocha de Manuel e Branquinha e vai embora. Manuel fica surpreso quando Branquinha conta para ele que Lucrécia vai se casar com Carmelo. Lucrécia avisa a mãe que vai se casar no próximo sábado. Carmelo diz a Fidel que está disposto a dar trabalho para ele. Justina chega em casa chorando depois de ter sido violentada pelo caminhoneiro. Ao ver o estado de Justina, Rodolfo pergunta quem fez aquilo com ela. Justina diz a Rodolfo que não importa, que o importante é que ninguém a respeita, para todo mundo ela é uma qualquer. Mas o pior é que ela merece, como merece ter o desprezo dele e dos filhos. Delfina fica feliz com a volta de Manuel. Rosário diz a Paulino que enquanto ele se recupera, ela vai tomar as rédeas da fazenda, com a ajuda de Modesto. Lucrécia fica muito feliz com a volta de Manuel. Irritado, Manuel pergunta a Lucrécia que palhaçada é essa dela se casar com o imbecil do Carmelo. Lucrécia diz a Manuel que graças a essa palhaçada que ela vai fazer, o Juliano saiu da cadeia e o pai dela vai continuar com as terras. Lucrécia diz a Manuel que se sente como uma porcaria, mas ninguém entende que ela não tem outra maneira de resolver os problemas. Renata conta para o tio que Lucrécia vai se casar com Carmelo. Paulino fica muito nervoso, tenta se levantar e acaba caindo da cama. Lucrécia chega e Paulino pede para ela jurar que não vai se casar com Carmelo. Lucrécia diz para o pai não se preocupar com nada e garante que tudo vai ficar bem. Furiosa com Renata, Lucrécia manda ela sair do quarto e com a ajuda de Tonha coloca o pai na cama. Lucrécia diz ao pai que sabe que a Fazenda Milagre é tudo para ele e ela quer que ele siga em frente e recupere a vontade de viver, porque ela não quer perdê-lo. Paulino diz para Lucrécia não fazer isso por ele, senão ele vai morrer. Branquinha conta para o tio que Carmelo fez com ela por não ter gostado dela ter procurado Lucrécia e dizer para ela não se casar com ele. Furioso, Padre Matias vai falar com Carmelo. Paulino diz a Rosário que ela é a pior das mães.
Rosário diz a Paulino que não obrigou Lucrécia a nada, que foi ela quem tomou a decisão de se casar com Carmelo e ela está fazendo isso por ele. Paulino diz que não vai permitir, que não quer e manda Rosário sair do quarto. Ao saber que Renata contou para Paulino sobre o casamento de Lucrécia, Rosário a pega pelos cabelos e diz que ela vai embora agora mesmo da casa dela. Lucrécia defende a prima e diz à mãe que foi ela quem disse a verdade para o pai, pois achou que ele tinha todo o direito de saber. Rosário sai do quarto e Renata agradece Lucrécia por ter a defendido. Rosário pressiona Lucrécia para que ela não desista de se casar com Carmelo. Rosário diz para ela não duvidar de que Paulino vai se estressar muito mais quando souber que não resta uma só árvore de pé. Isso é, se ele continuar vivo. Padre Matias avisa Carmelo que se ele voltar a se aproximar de Branca ou se tocar num fio de cabelo dela, ele vai se esquecer de quem é. Carmelo manda Padre Matias dizer para a Branca não se meter onde não é chamada, se não quiser ser incomodada, e o expulsa da casa dele. Teresa vê toda a discussão entre eles. Lucrécia diz a Carmelo que não vai haver casamento, porque ela não o ama e não quer se casar com ele. Furioso, Carmelo ameaça Lucrécia, diz que ela vai ter que se casar com ele, porque senão todas as pessoas que ela ama vai pagar por tudo. Lucrécia agradece a Carmelo por deixar claro para ela a porcaria de homem que ele é e se retira. Ernesto aconselha Juliano a ir atrás de Lucrécia, porque ela pode ter se arrependido e não vai mais estragar a vida com Carmelo Souza. Juliano diz a Ernesto que não acredita nisso, porque quando Lucrécia promete alguma coisa, mesmo que chova com raios e trovões, ela cumpre. Lucrécia diz à mãe que não vai mais se casar com Carmelo. Rosário diz que se essa é a decisão dela, ela não tem mais nada o que dizer e que seja o que Deus quiser. Depois, Lucrécia diz ao pai que não vai se casar, então ele já pode ficar tranquilo. Renata escuta o que Lucrécia diz para o pai e fica muito contente. Quinta-feira, 28 de setembro. Renata liga para Carmelo e diz que acha que é melhor que Lucrécia tenha um mandado para o inferno de uma vez, porque assim ele se salvou do mico de levar um fora logo na primeira semana de casados. Mais feio que o cão chupando manga, Carmelo manda Renata se catar e desliga o telefone. Lucrécia diz a Modesto que eles não contam mais com o apoio de Carmelo e eles vão começar a trabalhar com o que tem e o quanto puderem. Padre Matias fica surpreso ao encontrar Justina na igreja. Justina pergunta a ele se a casa de Deus está aberta para todos, inclusive para alguém como ela. Padre Matias diz que é claro. Lucrécia diz a Manuel que não vai mais se casar com Carmelo, mas tem medo da ameaça que ele lhe fez, porque se acontecer alguma coisa com uma das pessoas que ela ama, ela nunca vai se perdoar. Carmelo diz a Assunção que Lucrécia quer zombar dele, mas isso ele não vai permitir e ela vai se casar com ele, querendo ou não. Manuel procura Carmelo. Diz que Lucrécia tomou uma decisão e é melhor ele respeitar. Carmelo pergunta se Manuel acha que ele vai receber ordens de um pobre morto de fome como ele. Manda ele dar o fora e o empurra. Manuel se levanta e vai em direção a Carmelo. Nesse instante, Fidel chega e quebra uma garrafa na cabeça dele. Manuel desmaia. Fidel diz a Carmelo que aceita o trabalho, que está às ordens dele. Carmelo diz a Fidel que aquele é o filho da Delfina. Fidel fica nervoso ao saber que agrediu o próprio filho. Carmelo diz a Fidel que não quer Manuel na porta da sua casa e manda ele se livrar dele. Josué liga para a mãe. Justina conta para ele que Juliano foi embora de São Pedro e diz que sabe que o filho está decepcionado com ela, mas jura que vai fazer com que ele se sinta orgulhoso. Fidel deixa Manuel na rua e vai embora. Delfina diz a Lucrécia que adorou que ela tenha mandado aquele imbecil para o inferno. Bêbado, Carmelo chega à Fazenda Milagre e diz a Rosário que precisa falar com a filha dela. Rosário não permite que Carmelo fale com Lucrécia, estando bêbado daquele jeito, e o coloca para fora. Rodolfo encontra Manuel machucado e o leva para sua casa. Delfina diz a Modesto que Rosário se comporta com Lucrécia igualzinho ao pai dela se comportava com ela. Modesto pergunta como Elias se comportava com Rosário. Delfina diz que não vai saber explicar, mas ela sempre achou que o pai de Rosário nunca esteve contente por ter nascido uma mulher. Rodolfo avisa Delfina que Manuel está na casa dele. Manuel diz à mãe que estava falando com Carmelo, mas não sabe quem o machucou. Rosário reúne Delfina, Modesto e Tonha e diz que devido à situação financeira que eles estão atravessando,
ela decidiu vender as terras da fazenda. Portanto, não vai mais precisar dos serviços deles. Lucrécia não gosta nada da decisão que a mãe tomou. Rosário diz a eles que vai até a cidade anunciar a venda das terras. Lucrécia diz que a mãe está fazendo isso para pressioná-la, para obrigá-la a se casar com Carmelo. Falsa, Rosário diz a Lucrécia que não há outra opção, que respeita as decisões dela e que a filha faça o favor de respeitar as dela. Delfina conta para Lucrécia o que aconteceu com Manuel quando ele foi falar com Carmelo. Lucrécia diz a Delfina que tudo o que está acontecendo é por culpa dela e sai. Fidel vai até o hospital para ver se consegue informações de Manuel e vê o médico dizendo para ele que está tudo bem com ele. Lucrécia chega na casa de Carmelo. Teresa diz a ela que o irmão está dormindo e que vai avisá-lo para ele pelo menos colocar uma roupa decente. Lucrécia diz a Teresa: ele pode colocar o que ele quiser, mas ele nunca vai ser decente. Lucrécia entra no quarto de Carmelo, dá um belo tapa na cara dele e diz que isso é pelo que ele fez com Manuel. Lucrécia diz que Carmelo é pior 1000 vezes do que ela imaginava, uma verdadeira porcaria, e que se um dia fosse casar, será com Juliano. Carmelo diz a Lucrécia que está disposto a qualquer coisa para que ela seja a mulher dele, e jura pelo pai que se vê o Juliano perto dela outra vez, vai matá-lo. Teresa manda Carmelo deixar Lucrécia em paz e ela vai embora da casa deles. Paulino pede para Delfina chamar Matias para ele. Lucrécia vai procurar Rodolfo para ver se ele pode lhe dizer onde Juliano está. Justina diz a Lucrécia que nem Rodolfo nem ela sabem onde Juliano está e manda ela deixá-los em paz. Ernesto pergunta por que Juliano não faz uma última tentativa para convencer Lucrécia a ficar com ele. Juliano diz a Ernesto que tudo tem um limite e ele já chegou ao seu. Modesto dispensa os trabalhadores da fazenda. Em confissão, Paulino conta para Padre Matias sobre o seu caso com Justina e diz que quer morrer, que não quer ser um peso para Lucrécia. Rosário diz a Lucrécia que, com exceção à casa delas, Carmelo é o novo dono da Fazenda Milagre. Rosário diz a Lucrécia que o que está fazendo é para o bem de todo mundo, principalmente pelo dela. Mas se ela não concorda, pode ir embora, retomar seus planos de estudo e carreira, que ela vai se encarregar do pai dela. Delfina diz a Rosário que andou pensando e que é muito estranho que ela acabe fazendo com Lucrécia o mesmo que o pai dela fazia com ela. Rosário diz que Delfina não sabe de nada e que o fato delas terem compartilhado alguns anos quando eram meninas não lhe dá nenhum direito de falar da relação dela com o pai. Delfina conta para Manuel que o pai dele está na cidade e diz que acha que já é hora dele saber quem ele é. Manuel diz à mãe que não interessa, que não quer saber como o pai se chama, nem como ele é, nem nada, e que para ele o único pai que ele teve se chama Modesto Flores. Carmelo manda Fidel conseguir uma pistola para ele. Rosário convence o tabelião e o advogado a deixarem a procuração com ela, para que Paulinha assine, lhe dando plenos poderes. Lucrécia se encontra com Carmelo e diz que ele deve estar muito feliz porque encontrou a maneira de jogá-la contra a parede. Carmelo diz que tem a impressão de que ela mudou de opinião e que agora sim quer se casar com ele. Lucrécia diz que vai impor condições. Eles terão que se casar sob comunhão total de bens e assim ele vai devolver o dinheiro que tirou do pai dela. Sexta-feira, 29 de setembro. Lucrécia exige que os trabalhadores da fazenda continuem sendo os mesmos e diz que ela vai ser encarregada das plantações. Carmelo concorda com tudo e diz que o casamento será no dia seguinte, pois não vai correr o risco dela mudar de ideia. Lucrécia diz a Carmelo que não quer que ninguém saiba, muito menos a mãe dela. Sozinha na igreja, Lucrécia desaba no choro e diz que já não aguenta mais. Lucrécia chega na fazenda quando Delfina, Modesto e Manuel estão indo embora e suplica para eles não irem. Delfina diz que não tem outro jeito, que a ama e entra no carro. Para Manuel, Lucrécia conta que vai se casar com Carmelo. Para fazer Paulino assinar a procuração, Rosário diz que precisa que ele assine alguns papéis, que é do pagamento dos peões e alguns gastos. Paulino, então, assina a procuração. Juliano vai até a Fazenda Milagre, mas não tem coragem de entrar. Renata chega de táxi e vê Juliano indo embora. Carmelo fica muito perturbado ao escutar as atas do pai dentro do escritório. Renata pergunta a Lucrécia o que Juliano queria e diz que o viu saindo na caminhonete quando chegou.
Lucrécia pensa que a prima está mentindo, só está dizendo aquilo para perturbá-la. Delfina, Modesto e Manuel se instalam na pensão de Dolores. Rosário diz a Renata que elas ficaram sem empregados e ela vai ter que cooperar com as tarefas da casa enquanto não consegue uma pessoa. Manuel encontra Juliano na praça e conta para ele que Lucrécia vai se casar amanhã. Carmelo pede para Odorico ser testemunha do seu casamento. Carmelo diz a Teresa que vai se casar com Lucrécia ao meio-dia e ela está convidada. Teresa se recusa a ir e diz que não pretende ser cúmplice dele. Antes de ir para o cartório, Lucrécia vai até o pai e diz que precisa que ele saiba que ela o ama muito. Lucrécia diz que o pai é muito importante para ela e que ela vai fazer absolutamente tudo o que for necessário para ele se recuperar. Teresa liga na Fazenda Milagre e diz a Rosário que Lucrécia está a ponto de se casar com o irmão dela. Rosário agradece Teresa por avisar e desliga o telefone. Indignada, Teresa diz a Assunção que Rosário não disse absolutamente nada. Renata conta para Rosário que viu Juliano rondando a casa. Rosário não gosta nada disso. Fidel chega ao registro civil para ser testemunha de Carmelo também. Em seguida, Lucrécia chega e o juiz inicia a cerimônia. Juliano chega no registro civil no momento em que Lucrécia diz ao juiz que aceita Carmelo como seu esposo. Carmelo sorri triunfante e Juliano se enfurece. O juiz declara Carmelo e Lucrécia casados e Juliano vai embora sem que eles o vejam. Carmelo tenta beijar Lucrécia, mas ela não permite. Ao sair do registro civil, Lucrécia vê Juliano indo embora, mas pensa que não é ele, que foi impressão dela. Carmelo acompanha Lucrécia até a Fazenda Milagre para que ela pegue as suas coisas. Lucrécia pede para ele esperar, que ela quer conversar a sós com os pais. Renata fica furiosa ao saber que Lucrécia se casou com Carmelo e pergunta o que aconteceu com Juliano. Lucrécia diz que Renata estava enganada, que quem ela viu não pode ter sido Juliano. Ele nunca mais vai voltar. Se sentindo vitorioso, Carmelo diz a Renata que disse para ela que a Lucrécia ia se casar com ele. Renata diz que Carmelo acha que conseguiu, mas está muito enganado, porque este é o princípio de uma vida de inferno para ele e Lucrécia. Lucrécia diz à mãe que ela já pode ficar contente, porque ela se casou com Carmelo. Rosário vibra de alegria com a notícia. Lucrécia vai até o pai e diz que fez isso pelo bem de todos, que sabe que ele não entende, mas com o tempo verá as coisas de outra maneira. Lucrécia se aproxima do pai para dar um beijo nele, mas Paulino vira o rosto. Lucrécia sai e Paulino fica chorando. Carmelo instala Lucrécia no quarto que era de Ramiro e jura que vai conquistar o carinho dela. Fidel entrega para Carmelo a arma que ele pediu. Teresa diz a Lucrécia que não sabe por que ela aceitou se casar com seu irmão, mas vai respeitar as razões dela e que conta com ela para o que for. Delfina fica muito nervosa e preocupada com Lucrécia ao saber que ela se casou com Carmelo. Carmelo bebe demais, vai até o quarto de Lucrécia e tenta ficar com ela à força. Assunção escuta os gritos de Lucrécia e a salva de Carmelo. Lucrécia se desespera e Teresa diz para ela ficar calma, porque Assunção e ela não vão deixar Carmelo lhe fazer nada. Renata vai procurar Carmelo e ele aproveita para ficar com ela. Renata diz a Carmelo que tem certeza que Lucrécia jamais vai se deitar na mesma cama com ele. Pelo menos não pela própria vontade dela. Mas ele não precisa se preocupar, que ela está ali disposta a dar para ele tudo que a prima dela lhe nega. Justina tenta levar Rodolfo para dormir com ela. Rodolfo se recusa, manda ela descansar e volta para o quarto dos filhos. No dia seguinte, Carmelo pede perdão a Lucrécia e promete que o que fez à noite nunca mais vai acontecer. Lucrécia diz que é melhor que seja verdade, porque senão ela vai voltar para a casa dela. Rosário vai visitar Lucrécia, diz que falou com Carmelo e de comum acordo eles desfizeram o trato de compra e venda das terras da família, mas ele está disposto a cooperar em tudo. Lucrécia se irrita com a mãe e diz que não quer dever nada para Carmelo. Rosário diz que o empréstimo que Carmelo fizer será para ela e o pai dela e ela pode se encarregar das plantações. Lucrécia diz à mãe que precisa de Modesto, da Delfina e do Manuel para ajudá-la e quer que ela vá pedir para eles voltarem a trabalhar na fazenda. Rosário vai até a pensão e diz que Modesto, Manuel e Delfina estão recontratados. Lucrécia, Modesto, Manuel e os outros funcionários
começam a trabalhar na fazenda. Delfina diz a Rosário que eles não voltaram por ela, mas sim por Lucrécia e seu Paulino. Delfina fica emocionada ao ver que Paulino está conseguindo se alimentar sozinho. Vão se passar 3 anos. Lucrécia comemora por terem conseguido reerguer a fazenda. Juliano e Lorena veem o convite de casamento deles e ela diz que é a mulher mais feliz do mundo.